Em 1200 a.C., as armas egípcias se tornaram obsoletas após milênios sem desenvolver novas técnicas militares. Os guerreiros egípcios usavam as mesmas armas simples há séculos, como a clava. Mas com o avanço do exército hitita, o uso de armas mais poderosas se tornou crucial. O grande líder egípcio Ramsés II provocou grandes mudanças no setor militar para que os egípcios retomassem o poder. Ele se tornou o arquétipo do faraó. Não é à toa que todos os faraós da 20ª dinastia tenham se chamado Ramsés. Ramsés era filho de Sete I e teria nascido em 1302 a.C. Aos 14 anos, seu pai o nomeou príncipe regente. Acredita-se que ele tenha subido ao trono aos 20 anos e reinado entre 1279 e 1213 a.C. Ele se tornaria o faraó mais produtivo da história e muitos de seus monumentos sobrevivem até hoje, incluindo o famoso templo esculpido na rocha em Abu Simbel, as magníficas colunas decoradas em Karnak e o templo mortuário Ramesseum em Tebas. Mesmo após milhares de anos, o esplendor destes lugares ainda fascina arquitetos e engenheiros modernos. Ramsés II era um governante extremamente ambicioso que desejava conquistar novos territórios e defender as terras que já possuía. Ele sabia que seu exército tinha de ser tão poderoso como o de seus inimigos. Uma das primeiras ações de Ramsés foi enfrentar esta nova ameaça para o Egito, o Império Hitita. Era uma potência emergente do Oriente Médio que começava a invadir o seu território, atrapalhando o comércio egípcio. Mas como os egípcios enfrentariam este poderoso inimigo? Sob o comando de Ramsés, eles capturaram e adaptaram as armas inimigas. Em 1720 a.C., o Egito foi invadido por um povo guerreiro, os Hicsos. Os egípcios os derrotaram e copiaram suas armas mais sofisticadas. Os príncipes de Tebas expulsaram os Hicsos do Egito. E eles haviam aprendido com a experiência que podiam adotar e adaptar as armas de seus inimigos. A partir de então, quando um exército inimigo se aproximava, sabia que estaria enfrentando a mais nova tecnologia militar. Uma das armas mais perigosas desenvolvidas pelos egípcios na época foi o machado. No Museu do Cairo, há um belo exemplar de um machado cerimonial de 3.500 anos. Seu método de produção é tão formidável que a lâmina continua afiada até hoje. A combinação de metais variados era o segredo para se fazer uma arma mais resistente. Em Hertfordshire, na Inglaterra, o ferreiro Steve Blunt utiliza uma técnica que permanece inalterada há milênios. Na época dos egípcios, novos compostos de metal eram usados na fabricação de armas mais resistentes. Cada avanço dava mais vantagem ao exército egípcio. Quando reproduzimos esse tipo de peça, utilizamos uma técnica milenar. Usamos fornalhas e moldes. Ainda estamos recuperando os métodos que os egípcios utilizavam há mais de 2.000 anos. Este é um machado de bronze egípcio. Pelas informações que temos, esta arma era usada para repelir o inimigo. Este machado podia causar sérios danos contra a maioria das armaduras. O bronze é uma mistura de cobre e estanho, e ele é 3 vezes mais resistente do que esses dois metais. Ele tem entre 9 e 10% de estanho e o resto de cobre. Os ferreiros de hoje teriam grande dificuldade em forjar estes metais. Antes disso, usava-se apenas cobre, que também era resistente, mas podia perder o corte muito rápido e não fundia tão bem quanto o bronze. Algumas das técnicas envolvidas permanecem desconhecidas até hoje. O uso do bronze garantia que o machado seria mais resistente e manteria o corte por mais tempo. Em mãos experientes, era uma arma letal. Hoje, egiptólogos começam a entender a importância do desenvolvimento da tecnologia bélica no Antigo Egito.
Esta é uma réplica de um antigo machado egípcio que data do Novo Império, época de Tutmés III e Ramsés II. Nós costumamos olhar para estes objetos em museus como belas peças de arte e esquecemos que estas eram armas letais projetadas para matar pessoas. A lâmina de bronze ou cobre era amarrada ao cabo com faixas de couro. Pode parecer frágil, mas o couro era colocado sem ser tratado e encolhia com o tempo, deixando a lâmina bem presa. Desta forma, os próprios soldados podiam fazer reparos. Se por acaso tivessem um cabo danificado, podiam trocá-lo por conta própria. O cabo longo do machado permite que o soldado tenha um melhor alcance ao girá-lo. E o formato alargado na ponta não é apenas visual, mas para impedir que o machado escape da mão se ela estiver suada e escorregadia. Mas este machado seria capaz de destruir um capacete? É muito mais eficaz do que a clava. O capacete quase rachou. Amassou de verdade. A vítima teria fraturado o crânio. Teria se machucado mesmo. Mas os soldados da época usavam armaduras? Devido ao calor intenso, a maior parte do corpo ficava exposta aos golpes de flechas e espadas. Ocasionalmente, alguns aurigas usavam faixas de couro ao redor do corpo. Mas o faraó precisava ser protegido nas batalhas. Neste baú ornamentado, Tutancâmon aparece usando uma armadura de couro. Ramsés II também lutava usando uma armadura de couro. Mas os hititas eram mais avançados. Eles desenvolveram uma armadura flexível de metal. Esta é uma réplica, uma reconstrução. Foi feita há alguns anos. Cada peça cobre metade da outra. Usando esta técnica, obtemos uma armadura bem resistente, mas também bastante flexível. Se uma flecha a atingir diretamente, será repelida. Se a atingir de lado, ficará presa entre as placas. Esta é uma armadura para humanos, serve para defendê-los de golpes, mas existiam peças maiores, feitas para proteger cavalos. A infantaria dependia apenas dos escudos para se defender. Eles usavam o mesmo modelo com sucesso há séculos. Estes escudos egípcios são feitos de madeira e pele de leopardo. Os escudos usados em combates tinham o mesmo formato, mas eram menos extravagantes. Esta é uma réplica de um escudo egípcio. O original data da época do Novo Império. Ele é feito de madeira e revestido de couro. Podemos ver pelo tamanho que ele foi projetado para proteger a parte superior do corpo. É grande o bastante para defender até 2 pessoas de um ataque com flechas, lanças e golpes de machado. E é grande o bastante para se ajoelhar atrás dele. Imagine enfrentar a infantaria egípcia com uma parede de escudos como esta, totalmente impenetrável a flechas, espadas e machados de batalha.